Marisa, e tem tudo a ver com esse tema, o grande futuro. Nós que nos apresentamos à Casa Espírita, muitas das vezes, por anos a fio, nós começamos a assistir às palestras, e daí nós nos identificamos com a doutrina dos Espíritos. Daí vem os estudos que nos chamam, começamos a fazer parte dos estudos. Podemos notar, né, igual hoje nós estávamos falando aqui no nosso grupo de oração, como nós nos modificamos com a bênção da idade e com a bênção que é do estudo, que nós abraçamos. Então, assim, eu dou graças a Deus por me permitir anos de vida e anos de aprendizado. É a idade que vai se elevando e o aprendizado vai com ela. E veio essa coisa muito legal, né? O que seria para nós aí esse grande futuro? O que nos espera? E começou a entrar isso na balança, né? A idade que vai aumentando, né, a cada ano, e a gente comentava aqui que pessoas às vezes escondem a idade, né? Eu falo, sou bem aberto, eu tenho 53 anos, graças a Deus. Quando eu tinha, eu também falava. Agora ainda bem que nem o povo pergunta, nem eu me lembro mais. Mas é uma coisa muito legal, porque a gente vai reparando que a gente vai amadurecendo. Os tropeços, né? Tudo aquilo que nos é oferecido ao longo das nossas vidas, né? E a frase inicial, nós tiramos aqui, nós fizemos a leitura hoje, do livro Pão Nosso. Tá? É um livrinho que nós recomendamos a todas as pessoas aqui. São estudos de 2, 3 páginas, né? Antes de dormir. Cada pessoa que lê isso aqui, você tem um sono legal, uma noite tranquila. E é ótimo para você fazer também como uma temática de evangelho no lar. Para as pessoas que estão iniciando aí, que têm filhos, aqui nós estamos vendo um bebezinho aqui, né, que nós sabemos que em breve vai estar estudando também essa doutrina maravilhosa. Então, fica o convite, né? Tem outros livros também, Jesus no Lar e tantos outros, né? Mas a temática principal aqui é o grande futuro. E Jesus disse, mas agora o meu reino não é daqui. Ele falou isso para Pilatos, o Pôncio daquela época, né? Naquela conversa, naquele dia, né? Do julgamento, né? Como é que é? Nós vamos salvar Jesus, as pessoas querem a crucificação do Cristo. E no livro Há 2000 anos, há uma descrição muito bonita a esse respeito, porque a esposa de Pôncio Pilatos sonha com o Cristo na noite anterior do julgamento. E pede a ele, encarecidamente, que não crucifique. Esse homem não fez nada. Mas Jesus, como nós sabemos, né, Marisa, ele era tido como um revolucionário. Quem é esse cara que está falando de um Deus só? Né? Quem é esse homem que convoca essas multidões dessa maneira? Então, assim, aquilo oferecia, né, como um threat para a sociedade da época. Ninguém queria ter esse, entre aspas, esse revolucionário. Vamos continuar com as nossas crenças antigas, com o nosso modo de viver, com os nossos julgamentos ferrazes às pessoas, né? Então, quando chega o Cristo, traz essa proposta tão bonita de uma vida diferente, de um amor, de um Deus, de um Criador que nos ama profundamente e que quer o nosso bem, né? Não foi muito bem naquela época, mas nós sabemos que o ensino, ele vivificou. Nós estamos hoje aqui, outras casas de credos diferentes, às vezes com interpretações diferentes das nossas, continuamos falando, continuamos estudando as palavras do Cristo, né? Então, quer dizer, as pessoas não estavam preparadas à sua época, mas necessitavam daquilo, né? Ou seja, hoje, né? como até hoje, né, Marisa? Podemos ter interpretações diferentes, podemos, eu quero usar um termo aqui, sem ferir outras religiões. Nós precisamos ter respeito, né,
a cada um do seu grau de evolução, né? Nós sabemos que alguns tiram proveito, e vou usar essa palavra para me beneficiar, né? Então, cada um a seu tempo. Mas o bom da doutrina dos espíritos, né, Marisa? É isso, é saber que nós voltaremos. 1, 2, 3, 100, 500 vezes, tantas vezes forem necessárias, até que nós aprendamos a lição, né? E você vê que até na época de Jesus, quer dizer, ele presente, ainda era confuso o entendimento, né? Quando ele falava na construção do reino de Deus, as pessoas, os próprios discípulos, né? O próprio Judas foi fadado a tirar a própria vida pela falta do entendimento do que Jesus queria dizer com aquilo. Que reino era aquele? Então, para eles, o único reino que eles conheciam era o reino dos poderosos, o imperador, o rei, era o que mandava em tudo, era o mais rico, era o mais tudo. Então, quando Jesus falava na construção do reino de Deus, eles não entendiam. E quando ele dizia que aquele reino de Deus seria construído no coração dos homens, eles não ouviam assim. Eles ainda pensavam num reino material, construído. Então, Judas foi fadado ao fracasso por isso, porque ele queria fazer como a gente até hoje tem, né, fazer aqueles conchavos. Um deal, né? Um deal político, né? Até hoje é assim as coisas. Vamos fazer um deal com aqueles políticos poderosos, a gente tem que levar Jesus para os imperadores, para ter uma conversa com esse, porque como é que a gente vai construir um reino assim, só falando com pobre, curando doente? Então, você vê como... E até hoje a mentalidade dos homens é isso, né? Ainda usam, como ele disse, muitas vezes a religião para fazerem coisas, né? Ou vender flanelinha, ou alguma coisa assim, né? Assim, uma cura, alguma coisa que não está no poder nosso nem de ninguém. O próprio Jesus curou muita gente, mas muitos dos que foram curados por ele voltaram a adoecer porque não mudaram seus comportamentos. Tanto que ele perguntava sempre: o que queres que eu faça? O que é que você quer? Eu quero ver, eu quero parar o sangramento, eu quero tirar a lepra. Mas muitos leprosos voltaram a sofrer de lepra, porque quando se viam curados daquilo, aí voltava a escravizar as pessoas que eles escravizavam antes, a maltratar aqueles que os maltrataram. Então, não é esse reino que ele fala. Ele fala desse reino construído no coração dos homens. O que é que tem no nosso coração? Os sentimentos. Então, precisamos aprender a sentir para poder aprender a viver melhor. Se eu sinto ganância, se eu sinto a vaidade exacerbada, se eu estou embrutecida nos meus sentimentos, é lógico que eu vou virar uma parede humana, assim, batendo de testa com todo mundo, com muitos inimigos, com muitos problemas, porque eu me acho melhor do que as pessoas. Então, não era disso que ele falava. Por isso que a gente está até hoje, vamos ainda caminhar muito, nos conduzindo nesse entendimento. Meu Deus, eu tenho que mudar o modo de eu sentir a vida. Como é que eu sinto a vida? Porque o modo como a gente sente faz toda a diferença. Você vê uma pessoa lá num casebre, com o arrozinho contado, com o feijão, o pão, e você entra lá e ela ainda diz: estou passando um café agora, senta aí. A toalhinha está branca, chega a estar alva, os armários de madeira, aquela madeira meia torta, a geladeira enferrujada, mais limpa, né? Você entra na casa e sente o cheiro de coisa boa, e não tem nada bom ali aos nossos olhos, assim, bom que eu digo material. A mesa é velha, a geladeira mais ainda. O fogão, só uma boca funciona. Quanto lugar que a gente... Tudo é uma graça. Lá no Brasil, Ave Maria. Aqui a gente não tem muita oportunidade disso, mas aqui é a segunda encarnação. A gente veio da primeira, que isso está gravado. Quem não viveu isso
em suas casas, das casas de suas avós, no interior, via como era. Se a vida fosse um pouquinho melhor do que aquilo, mas a gente tinha oportunidade de ir nos bairros que não tinha, de ir nas casas das próprias amigas, colegas de escola que tinham menos. Ou nós éramos as pessoas que tínhamos menos, e as pessoas iam nas nossas casas. E a gente não tinha vergonha de dizer, não, entre, sente. Mesmo sabendo que a casa do outro tinha coisas mais confortáveis. Mas se vivia assim. Depois de um certo tempo, é que começou, parece que uma... Né? Competição, porque né? vem o saber cresce, né? A gente vai tendo mais meios de aprender a parte, né, intelectual da nossa história, ver, né, você está ali, aquele que está lá plantando feijão na terra seca, lá no interior, lá no Nordeste, ele tem a televisão, ele tem o telefone dele, que liga ele com o mundo. Então, às vezes, as preocupações dele começam a mudar um pouco. Ele começa a ser mais feliz. Dizer, olha, menino, naquele lugar lá longe da América, que todo mundo pensa que é bom, o avião entrou no edifício, derrubou o prédio com todo mundo dentro. Ou seja, que eu estava no Brasil naquela época, tinha ido visitar minha família, e quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada, porque a gente que já mora aqui, né, parece que bate mais profundo assim. Você não vê como simplesmente uma notícia trágica. Parece que também é sua vida ali. E eu disse assim, meu Deus do céu. Mas eu penso nessas pessoas que estão totalmente fora, né? E aí olha, e aí já acha assim, graças a Deus eu vivo nesse paraíso. Que coisa boa, aqui não tem arranha-céu, aqui são nossas casinhas, a vida é assim. Porque a gente se adapta, o espírito é isso. A gente para de se adaptar quando tem alguma encarnação melhor, e aquele melhor a gente usa mal. Usa mal o poder aquisitivo que tem, a influência que tem. É a porta estreita, né, Marisa? Aí a vaidade toma conta, né? A gente fica assim, não, eu sou melhor, eu tenho, minha roupa. Aí começa a achar que se acha, aí pronto. Aí, quando volta numa outra encarnação com menos poder, a arrogância está ali. Você não tem mais aquele poder econômico para manter a sua arrogância, o seu egoísmo, mas você pode roubar, você pode matar, você pode enganar, você pode ter acesso à escola e planejar coisas bem, né, arrombar casas, bancos, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, porque que necessidade aquele rapaz tinha de fazer isso ou aquilo? Mas é o passado que volta. Que é muito forte ainda, muito né? Muito forte. São as encarnações nossas, nos deixam lições, assim, que a gente tem que abraçar, acolher com muito carinho e dizer assim, bom, isso eu quero que esteja fora do meu caminhar, né? Isso só se dá, né, com o decorrer das existências, das experiências na carne. Como nós sabemos, a vida é uma e as experiências elas são múltiplas, são muitas, porque nós estamos necessitados de toda ela. Essa criança olhando para mim aqui está a coisa mais linda do mundo. Parece que ele fala assim, continua falando, moço, continua falando. Eu vou falar, tá? Mas é uma bênção. Obrigado por ter trazido a criança aqui, viu? Sim. Hoje, na nossa casa espírita, são várias crianças, né? Tem esse bebezinho aqui, lindo, maravilhoso. Tem o nosso querido Arthur, que não está presente aqui hoje, que toda quarta-feira está aqui, mas que foi presenteado com o seu primeiro netinho, que é o Cauã, né? Kauai. Então, olha, um abraço aqui, não sei se ele está nos assistindo. Mas a Marisa falou a respeito de como você sente a vida. Eu acho uma coisa muito interessante. E eu uma vez mencionei esse caso aqui, eu vou mencionar novamente, porque foi uma experiência que o psicólogo e palestrante espírita Rossano Kingsley passou, e ele relatou para a gente. E diz que ele saía com um grupo de pessoas e ele fazia o evangelho no lar, em casas diversas, pessoas pobres, pessoas de situação de classe média e pessoas de classe alta. Todos eram necessitados e queriam ter o evangelho implantado em suas casas. E ele mencionou uma vez que ele foi a uma casa de uma pessoa muito simples, uma pessoa muito pobre, extremamente pobre.
A casa era um cômodo só, ali viviam várias pessoas e passava um riozinho, um córrego dentro da casa. É ali que eles usavam como banheiro, aquela coisa toda. Então, foi uma coisa, eu acho formidável a maneira que ele descreve, que parece que te põe dentro do lugar. Então, né, como eu falei para vocês aqui, é a palavra, é o jeito que ele descreveu o cenário. E ali, todos eles se reuniram e ele pediu um copo d'água, e o copo d'água veio muito sujo, ele despistou e não bebeu. E ele falou, nossa, mas como é que deve ser a situação dessas pessoas, né? Olha essa casa, olha esse ambiente, mas eu tenho que me concentrar no evangelho. Nós viemos aqui para ministrar, para implantar o evangelho na casa dessas pessoas. E começaram o evangelho. E começaram a fazer oração, começaram a discutir, e de repente o menininho falou, chegou o Roberto. O Roberto, gente, era um ratinho. O ratinho fazia parte daquele contexto. Ele estava sempre naquela casa. E o Roberto apareceu para fazer o evangelho. Então, o Rossano falou que quando o menino falou aquilo, ele viu uma alegria muito grande nos olhos daquela criança. Olha que coisa legal, né? Então, você vê por um cenário como esse, que seria, de repente, desastroso, né? Você vê um rato adentrando numa casa, o que você quer fazer? Eu vou matar, eu vou eliminar. Não, ali não. Era uma criatura divina que fazia parte daquele contexto. E o Roberto, o ratinho, chegou ali para fazer o evangelho. Eu achei aquilo maravilhoso, muito legal. E ele descreve uma outra passagem onde ele foi e que havia uma mãe, uma casa muito luxuosa, e havia a mãe e o filho, o menino com problemas depressivos e tudo, e o Rossandro e a equipe haviam sido chamados para prestar um socorro e colocar o evangelho dentro daquela casa. E chegando naquela casa, era um duplex, uma coisa assim, formidável e tudo, havia ali uma mãe e um filho. E havia uma mesa, até parece muito com essa mesa que nós estamos sentados aqui, uma mesa bem grande, e que no evangelho a mãe sentou numa ponta e o filho do outro e o Rossandro no outro. E aquela distância na mesa parecia muito com a distância das almas, da mãe com o filho. É a mãe que precisa chamar o Rossandro, a sua equipe, para, de repente, intermediar uma situação de conflito. Então, assim, sem querer julgar muito, o Rossandro falava, ali são duas sentenças. Tem tudo que o plano material pode prover, né? Tudo. E a criança sofria da depressão, né? A oração foi feita, o evangelho foi implantado e ele esperou. Eu espero realmente que eles estejam bem. E naquele outro quadro, um quadro de miséria profunda aos nossos olhos, havia uma situação puramente harmônica. Eles estavam em paz. Eu estou bem com a minha pobreza, eu estou miserável materialmente nesse mundo que nós vivemos nesse momento. O Roberto é meu irmão, é companheiro de viagem, ele faz parte da minha casa. Então, aquilo foi uma coisa muito legal. Então, isso que a Marisa falou sobre o respeito, a aceitação de cada um, é uma coisa muito interessante. Às vezes, nós conversamos com pessoas do nosso grupo de oração e tudo, e às vezes as pessoas reclamam, olha, eu não consigo me livrar dessa doença que eu tenho. Eu acho que o fulano fez um trabalho para mim. Eu acho que o cicrano tem olho gordo em cima de mim. Muitas das vezes, gente, isso aí, essa doença que nós estamos passando, ela é necessária. A doença é o próprio remédio. Deu para entender? Então, é uma coisa assim, muito interessante. Como é que eu estou lidando com isso? Chico Xavier foi questionado várias vezes. Olha, quantos problemas, quantas hospitalizações. E ele tinha acesso aos espíritos mais novos. Emmanuel, Bezerra de Menezes e outros mais. E ele lidava com aquilo na maior tranquilidade. Olha, eu vou passar por isso. E todas as vezes que eu, às vezes, me sinto cansado e que se apresenta uma solução para mim de não querer ir à casa espírita por um determinado motivo que me é mostrado, eu lembro dessa passagem do Chico. Que o Chico, nos seus piores momentos, não, eu preciso ir. Pelas outras pessoas e para mim também.
Então, quando eu vim para a Casa Espírita hoje, eu estava em casa, estava solucionando problemas particulares e tudo, e como eu mencionei aqui... Solucionando é bom, né? Tentando solucionar, desculpa. Já viu que ele é poderoso? Nada. Pior que eu não solucionei nada, né? Aí vem aquela canseira, eu vou ficar em casa hoje, sabe? Aí, não. E de repente você dá um pulo da cama, toma um banho, olha, hoje eu tenho que ir na Casa Espírita. Aí chega aqui na Casa Espírita, vem a bênção. A diretora, a companheira querida, te apresenta o trabalho. Aí você, na maior boa vontade, eu não hesitei por um segundo em fazer essa palestra, em fazer esse estudo aqui. Eu não tinha, até 10 minutos atrás, eu não tinha a menor ideia que nós íamos falar. Mas olha, vamos fazer. Eu não estou sozinho. E ela fala, eu estarei com você. Quando ela fala, eu estarei com você... Faz companhia mesmo. Né? Aí eu falei assim, não, agora com esse suporte, eu estou mais forte. Não, eu me fortifico. É assim, tudo que você faz em parceria é diferente. Né? Duas cabeças pensando é diferente. Mas tem gente que acha assim, né? Não, fazer só, eu resolvo. Claro, tem coisas que você acha que pode resolver. E até resolveria. Mas vai, às vezes, dar um desgaste tão grande, ou vai levar mais tempo para você chegar no ponto, que se você dividir com alguém, pronto, quando você vê aquilo, a pessoa já dá uma ideia, gente de confiança, claro, né? Porque o negócio hoje é um pepino. Mas você pode fazer melhor quando você share, né? Sim. Vamos compartilhar, né? Por isso que na pandemia a gente aprendeu muito isso aqui, porque eram poucos trabalhadores e a gente queria fazer muita coisa, né, Carol? E aí tinha que reinventar a história, então tinha que dividir. Senão não faria. Senão ia dizer assim, não, vamos esperar, né? Se fulano viesse, se crano não vier. Mas aí a gente vê que realmente era isso que Jesus queria mostrar para a gente. Até quando ele veio, poderoso que era, poderoso assim, mais adiantado, né? A gente ali, ele entendia perfeitamente que a gente era da pá virada, ia mesmo virar tudo pelo avesso, mas como ele passou aquilo, né? Porque todo mundo, né, tem essa justiça divina, que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, ele sabia que ele caminhou por aquela trilha e que alguém teve paciência com ele. Que é isso que ele fazia com a gente, ter a maior paciência. Então, quando ele falava dessa construção do reino, ele sabia que aquilo ia gerar esforço e fé. Isso. Porque para você se jogar na construção de sentimentos de tranquilidade, sentimentos que lhe levem a um conforto espiritual, que lhe leve a ter paciência com aqueles cabeça dura, paciência com aquelas pessoas que dizem, meu Deus, fulano está vendo que está errado e está ali de novo. Né? Dá vontade de abrir assim, né? A gente até diz, vou abrir sua cabeça para ver se eu boto alguma coisa dentro. Né? Mas a gente tem sempre que pensar assim, olha, se Jesus olhava para a gente e via, e se via na gente quando ele estava naquele estágio, quando eu achar que o outro é mais cabeça dura do que eu tenho que dizer assim, mas eu já fui daquele jeito ali também. Então, se eu hoje não sou tanto, é porque alguém se compadeceu e disse assim, olha, peraí, não é por aí não, vem cá, né? Botou no colinho, certo? E aí a gente hoje sabe fazer assim, não, realmente, você tem razão. Porque tem gente que demora para poder dizer isso. Você tem razão. Né? Tem gente assim, não, eu é que sei fazer, essa comida eu sei. Aqui, ó. Tô dizendo, aí você faz igualzinho ao que ela faz, ela diz assim, não, você não botou. Tenho certeza que você não botou aquilo, não sei o quê. Não deixou aquele tempo no forno, fora do forno, em pé ou deitado. Né? Esse pessoal é assim, né? Cozinheira, esse pessoal assim, que faz fotografia, que faz coisas legais, costura. Né? São coisas que é sua habilidade. E realmente, às vezes, o outro chega perto, mas não está. Não faz igual. Realmente, não faz. Mas sabe que minha mãe dizia? Está uma delícia. Ela vinha aqui, eu nunca cozinhava na vida lá. Minha irmã não gostava de aprender com ela as coisas. Eu achava aquilo assim.
Eu queria outras coisas, saía de baixo, né? Não gostava, não, de fogão. Quando cheguei aqui, que comecei a cozinhar, aí eu disse, menina, quando ela chegou, assim, minha mãe, você não sabe, eu agora faço vários tipos de macarrão, com vários molhos. Ela é mesmo, aí eu fui mostrar a ela. Eu disse assim, ó, esse aqui é um pouquinho de frango com caldo que sobrou de um frango que eu fiz semana passada. Esse aqui é um restinho de molho de cachorro-quente que eu fiz para a menina outra... Não, Léo que dizia, né? O presunto é de Natal. Meu genro é que dizia assim, quando eu botava qualquer presunto em alguma coisa, ele... Esse é o do Natal, do Ano Novo, do Thanksgiving. Porque era assim. Aí eu disse assim, ó, então cada pasta que eu faço, eu boto um molho diferente. Só aumento ali alguma coisa, boto uma aguinha, um ketchup, um negócio, né? Mas uma pessoa me chamou, uma brasileira casada com um suíço, eu limpava a casa dela, ela me chamou. Eles iam viajar, sempre viajavam, dando a volta ao mundo. Aí disse assim, Maris, eu sempre chamo uma pessoa para fazer congelamento para meu filho que fica, né? E o filho dela era colega das minhas meninas. Então, ele andava lá em casa muito. Aí ela disse assim, mas ele pediu que seja você, porque eles que comem na sua casa e adoram a sua comida. Eu disse, é mesmo? E o que é que ele gosta? Ela disse assim, ele gosta do feijão, a latinha, botava umas coisinhas dentro também, mas ele já vinha cozido, ia ter trabalho de cozinhar errado, né? O feijão, e ele disse que você faz tanto tipo de macarrão, de pasta, de lasanha, que cada molho maravilhoso. Eu disse, ai meu Deus, aí pronto. Aí você faz, porque olha, menina, você vai ganhar muito dinheiro, que eu pago muito para fazer isso. Eu disse, eu faço. Claro que eu faço. Agora, como eu vou saber quais os molhos que eu usei? Eu não sabia, era o do dia, né? Mas eu fiz, e ele adorou. Eu disse, olha, Cris, estou fazendo para você e você traz de elogiar meu negócio. Mas é isso, mas até hoje eu não cozinho bem. Diz, já sabe disso, assim, cozinho mais ou menos, né? Mas me esforço, entendeu? Me esforço. E adoro quando ninguém quer minha comida, porque aí eu mesmo trabalho. Mas é aquela coisa da gente se jogar, aprender as coisas, respeitar aquele que pode ensinar e dizer, não, faz assim, bote isso, que às vezes a gente também não quer ouvir, né? Então, ter a paciência, eu acho assim, é a dádiva, né? Porque a paciência nos leva a respeitar o outro, nos leva a ter uma espera tranquila, você não fica assim, ali se mordendo. Quando você está impaciente, né, você não, ou está intolerante com alguém, você fica agoniado. Mas a paciência com a vida lhe dá aquele tempo, assim, de assim, ó, quando eu olho para a vida, eu digo assim, fulano, todo mundo nasce, cresce e morre. Um só cresce um pouquinho, outros não cresce nada, já morre no hospital. Os outros vão até velhinho e morre, enquanto o outro está pequenininho aqui, já capengando de doença. Então, quando a gente analisa assim, o quadro do mundo, a gente vê que é tudo meio assim, que a gente não sabe determinar as coisas. Dizer, não, se eu fizer isso, se eu tomar chá todo dia, se eu tomar não sei o quê, a gente sabe meia boca. É bom para uns, mas você não sabe se aquilo que o outro faz vai servir para você. Né? Vamos todo mundo comer light, green, tira a carne. Mas, às vezes, tem organismos que precisam daquela proteína animal, e aí, né? O próprio Chico foi recomendado isso, você lembra? Foi, não podia, e ele adorou, porque ele adorava comer carne. Né? Espírito, ó. Mas eu acho que é assim, eu sou pobre, fui criado com o que era mais a aveia, o que era carne. Agora é bom comer aqueles legumes, aquelas coisas, tá. Se você pode, aí você vai. Se você não pode, você tem que comer o que você pode. Né? Como a gente está aqui na América, graças a Deus, a gente pode quase tudo. Quase tudo, né? Porque se não tiver fresco, está na lata. Está no plástico. Né? O outro, né, come, porque eu como marri-marri. Não, eu como aquele filezinho que está ali mesmo, qualquer um. Né? Então, a gente pode viver a vida com um pouquinho mais de tranquilidade. Não é tranquilidade para ir para a praia, gastar dinheiro, viajar. Não é essa tranquilidade. É a tranquilidade do dia a dia, assim, de você acordar, não acordar naquela angústia. Aí vai para o trabalho angustiado, aí volta. Se tem uma festa para ir, vai, mas vai
remoendo aquilo tudo dentro, né? Parece que é uma caixa de coisa podre que acompanha a gente quando a gente vai, né? Isso é que a gente tem que um pouquinho deixar ir, ficar mais livre, né? Deixar, olha, agora minha vida é essa, eu vou viver ela, mas vou viver assim, bonitinho, né? Eu acho interessante que você falou sobre a paciência, né? Que é uma verdadeira ciência, um aprendizado, o aprendizado da paz, né? A ciência da paz. E como Jesus teve isso, né? Imagina você conviver com seus seguidores, aquelas pessoas absolutamente imperfeitas a seu tempo, né? Não criticando a eles, porque a gente vê os apóstolos, os seguidores do Cristo, somos nós, aqueles rebeldes, os cobradores de impostos, os revolucionários, né? Os politiqueiros ali da época, somos nós somos aquilo ali. E a gente pode acompanhar ali, com o tempo, como eles se melhoraram seguindo o Cristo. É uma coisa... Porque, como nós estávamos falando hoje, estava falando com a Cláudia aqui no nosso grupo de oração, surgiu uma leitura muito interessante que falava sobre de ter ouvidos de ouvir, né? E falar um determinado assunto na hora certa para aquelas pessoas que necessitavam ouvir parte desse assunto. E eu me lembrei de uma passagem que aconteceu nesse domingo, porque nós fizemos o estudo da evangelização, a propósito, aqueles que têm criança aí, que queiram trazer as crianças aqui, fica o convite, tá? E nós falamos esse domingo passado sobre uma das parábolas, que foi a do bom samaritano. Jesus faz várias passagens, menciona várias vezes os samaritanos, né? Quem eram os samaritanos? Eram os protestantes da época, né? Os judeus e eles não conversavam, porque eles não concordavam com tudo que era dito pelos judeus, né? Olha, tem uma interpretação diferente da Torá, de tudo aquilo que você está falando aí. Então, eles não se conversavam. E são várias as passagens. Essa parábola, né? A parábola não foi propriamente uma história verdadeira, mas é uma história pequena que Jesus contava às pessoas daquela época para exemplificar uma história de uma moral elevada. E Jesus conta a parábola do bom samaritano, daquele homem que socorre aquela pessoa ali, quase em estado ali quase morrendo, né? O carrega, o trata, aquilo, e expondo essa parábola tão bonita para as crianças, eles ficavam olhando, e perguntaram, mas isso acontece nos dias atuais? Porque primeiro passa um sacerdote, depois passa o levita, os dois ignoram. E quem ajuda é o samaritano. E foram várias as crianças que me perguntaram, mas isso acontece nos dias atuais? Então a gente vê a inocência das pessoas que estão começando a viver a vida. E os desafios que eles vão enfrentar pela frente. Sim, essa é a resposta que eu dei. Isso acontece nos dias atuais, sim. E porque é justamente por causa disso que nós estamos falando sobre... Nós vamos ter agora uma série de parábolas. Semana que vem nós vamos falar sobre o filho pródigo, uma parábola muito bonita também. Então você vê que as crianças, quando ouvem, né, essa perspectiva, né, aqui ligando novamente para o título de hoje, que é o grande futuro, né? O que seria o grande futuro? Como é que seria o grande futuro da parábola do samaritano? Seria que todos ajudassem aquele homem. Não só o levita, mas o sacerdote com o samaritano. Imagine só, né? O grande futuro é quando as pessoas se unem para ajudar aquele necessitado. Né? A gente não só discordar da guerra que existe no mundo, ou das pequenas guerras que estão ao redor do mundo, e que às vezes nós não mencionamos, não chega na mídia, a mídia não menciona porque não dá ibope, né? Então nós vemos hoje aí a Rússia e a Ucrânia, a coisa parece que a poeira está começando a baixar. Mas não tem um cessar de fogo, pessoas ainda estão morrendo, né? Eu acho que todos aqui somos contra essa guerra, não é verdade? O grande futuro é esse. Não vai haver mais guerra. Mas e aí? Como é que está a nossa guerra íntima? A guerra dentro da nossa casa?
Será que eu estou em pé de guerra com a minha mãe? Eu não consigo aceitar minha mãe, ou não estou bem com meu pai, ou eu não falo com meu irmão porque ele tem um pensamento diferente do meu? Né? Ou será que eu os aceito do jeito que eles são, imperfeitos, e aprendo a lidar com as suas imperfeições, sabendo que eu tenho as minhas também. A grande batalha que nós temos, todos nós, sem sombra de dúvida, é a batalha conosco mesmo. É aqui dentro de nós. Né? Eu estou fazendo dessa encarnação o melhor que eu posso. Mas eu sei que outras batalhas surgirão pela frente. Muitas, diversas. Né? Então, eu acho muito bonito, muito legal. Eu outro dia, às vezes, quando eu estava mencionando a respeito da idade, eu acho uma coisa, eu falo que é uma bênção, porque coisas que eu gostava lá atrás, eu já não dou tanta importância, e coisas que eu vejo hoje, né, eu tento fazer da melhor maneira possível um uso positivo da internet. E eu estou assim, achando muito legal tudo que a NASA está postando, todas essas explorações espaciais, todo esse mundo do telescópio James Webb, né, que chama, né? O James Webb, essas novas imagens que está nos trazendo, constelações diferentes, buracos negros, o que tem? Eu quero saber o que tem do outro lado do buraco negro. Nós estamos aqui, né? A gente tem essas informações sobre as constelações, né? A gente sabe que na Via Láctea nós temos aí 200 bilhões de planetas, estrelas, que o vizinho mais próximo é Andrômeda, que tem perto de 1 bilhão. Isso aí são só 2 constelações. Quer dizer, o desafio de aprendizado que nós temos pela frente é imenso, é muito grande. Nós seremos conhecedores de tudo isso, todos nós, sem exceção. Né? O desafio está aí. Parece que Deus vai nos presenteando com essas imagens, com esses desafios, né? Expondo para as nossas mentes. Mas aí, o que você faz com as imagens do James Webb? Nossa, é mais uma constelação. Que legal, né? Parece uma pintura, bonitinho, né? E aí, gente, como é que é formado esses planetas? E essas nebulosas? Como é que é formado isso? Eu não fui um bom aluno na escola, Marisa. Eu falo às crianças, porque às vezes eles falam, professor, não me chame de professor, porque eu fui um mau aluno. Quando eu aceitei o convite de fazer evangelização, seria para estudar com vocês. Eu acho legal que às vezes chega uma pessoa lá dentro e a pessoa fala, e aí, vocês aprenderam o que com o professor? Eles falam, não, ele não é professor, ele estuda com a gente. E é verdade. Então, eu acho muito fascinante esse grande futuro, né? O que nós temos diante de nós? Nós fizemos um estudo aqui, que foi um estudo muito legal. Foi o segundo livro que Francisco Cândido Xavier recebeu, que é o livro Cartas de uma Morta. Quem fez parte desse grupo, quem estudou com a gente, percebeu que o espírito da Maria João de Deus, né? Maria João de Deus, a mãe de Chico, uma pessoa simples, sem muito estudo, se eu não me engano, era uma lavadeira, e você vê o outro lado, o lado do espírito se manifestando nesse livro, Cartas de uma Morta. Se vocês tiverem oportunidade. Ele é fininho, assim. Ele é um livro fácil de se ler, e como nos é apresentado planetas, seres, que até eu acho muito interessante naquele livro, né, Marisa? Porque ela traz os seus próprios sentimentos dali. Quando ela visita planetas diferentes, quando ela se depara com criaturas diferentes, ela fala que ela acha interessante. Você vê que ela não fala que é feio. Ela fala os seres interessantes, né? Existem planetas mencionados naquele livro, eu não estou me recordando agora qual a data que o livro foi escrito, mas eu acredito que tenha sido aí na década, por volta de 1930 e alguma coisinha, né? Porque se foi o segundo livro, então foi por aí.
Então, vamos supor, em 1930, ela mencionou um planeta que existia na galáxia, eu esqueci o nome do planeta agora. Esse planeta... Tem que fazer de novo o livro. Esse planeta, ele foi identificado por nós, através de telescópios e tudo, no ano de 2005. Então, a gente vê uma diferença aí de mais de 70 anos dessa informação que veio através dela. Então, esse aí que é o desafio, né? Essa aceitação dela, né? Trouxe para nós esse espírito maravilhoso que nos trouxe tanto conhecimento, né? Hoje nós temos aí, são mais de 500 obras psicografadas por Chico. Ou seja, nós temos aí um verdadeiro banquete de conhecimento nos convidando para serem lidos e estudados, né? Os livros do Chico, os livros que vieram através dele, do plano espiritual, são livros de estudo. Eu acho muito interessante quando nós lemos esses livros, né, Marisa? Igual nós estamos fazendo o estudo de Nosso Lar. Amanhã, gente, tem estudo do Nosso Lar aqui às 7h15, tá bom? Quando nós fazemos o estudo do Nosso Lar, é incrível que parece que nós estamos lendo um livro diferente. Parece que tem ali 3 palavras que estão mudando o sentido e que eu estou vendo uma coisa diferente. Mas espera aí, eu já li esse livro 3 vezes, já assisti o filme não sei quantas vezes. Essa palavra estava aqui, não é? Mas não é. Ali, às vezes, é a necessidade que você tem de entender uma certa frase. De repente, aquela frase você lê, passou desapercebido. E naquele momento que você está passando, você tem a necessidade de ler e refletir sobre aquilo. Então, é muito bonito isso. Os livros que Chico trouxe e outros autores, né, também que trazem, outros psicógrafos que trouxeram alguns livros, mas Chico, especialmente, que foi na década de 30, de 40, tem obras dele que agora que tem as coisas, por isso que agora as notícias estão vindo via mesmo a parte não mais de psicografia, né? Só está dando vericidade ao que ele trouxe. Sim. Porque quem lia Cartas de uma Morta não entendia nada daquilo. Mas hoje, quando você vê as descobertas, né, que a NASA faz e os cientistas fazem, aí você vai vendo, né? Então, a parte médica também, os aparelhos que ele falava no Evolução em Dois Mundos, é muito difícil, agora é que está se começando a entender. Então, é isso que, às vezes, agora, o que muda é que o que antes foi trazido por 500 e tantos livros de Chico Xavier, agora vem via ciência. Então, é desse jeito mesmo. E aí a gente vai se adaptando, né? Mas a gente tem que pensar muito nisso, pensar que já tem coisas que Jesus trouxe como mestre que era, né? Como a gente chama, é o mestre, é aquele que veio dar os primeiros passos para a gente. Então, tem coisas que a gente precisa fazer. Quando você falou da parábola do samaritano, então, quando você pensa que ele falava sobre um homem que estava caído numa estrada. Tinha sido assaltado, roubaram as roupas dele, bateram nele, e ele estava irreconhecível. E passou, aí ele mostra o sacerdote, porque o sacerdote é um homem religioso que ajuda todo mundo. Ele faz uma oração e continua o seu caminho. Mas quando ele vê, ele não faz porque ele não quer bem aquele ser, é porque pela religião dele, na época, um sacerdote só podia tocar numa pessoa moribunda, uma pessoa que tivesse a morte, que fosse da casta dele, senão ele ficava impuro. Então, como ele estava sem roupas, porque as pessoas eram reconhecidas pela roupa, pela capa que usava, e que dizia de onde você era, que raça você era, quem você era, a roupa, imagina. E às vezes também o rosto, se tinha barba, se não tinha, mas como ele estava meio desfigurado, então ele achou melhor não tocar. O levita que veio atrás também se compadeceu, mas na hora disse, não posso. Né?
Aí o samaritano, por isso que fala do samaritano, que era rechaçado por todas essas religiões, aí Jesus mostra, naquele que ninguém, né? Foi que, na hora, se compadeceu e pegou aquele homem, botou, levou, hospedou, deu dinheiro para ele se tratar. Então, ele pergunta, né? Ele está mostrando que a gente precisa amar o nosso próximo. Então, aquele homem estava caído naquela hora e encontrou alguém que se compadeceu e ajudou. E se fosse nós? Né? Que horas é que a gente vai ajudar para ser ajudado? Porque às vezes a gente vê a pessoa com um problema e diz assim, não, falando que se vire, deixa lá, também toda hora procura confusão, se resolva. Mas que a vida às vezes dá umas voltas e a gente às vezes se vê numa mesma situação, e não igual, mas numa situação desagradável, e aí vai ter essa visão assim de pessoas passando e que poderiam ajudar e não ajudam, porque não criamos essa egrégora. A gente precisa criar essa energia em volta do planeta. Imagine, se a gente não faz isso em volta de nós e das pessoas, a gente não vai fazer, imagine, para isso atingir o planeta. Por isso que a gente vê as coisas parecendo que estão melhorando, que estão evoluindo. Aí quando você vê a guerra estoura no planeta, que aí começa, eu quero aquele, eu quero... Sabe, as mesmas coisas que eram antigamente, aí a gente olha assim, meu Deus, nada muda. Agora nós já sabemos que podemos atingir as coisas à distância, a gente sabe que pode vibrar à distância, a ciência já prova tanta coisa, né? Então, a gente precisa. Por isso que Jesus dizia, né, vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Venha. Quer dizer, o que eu estou lhe mostrando para fazer não dá trabalho. É só fazer, é simples. Agora, cada um tem que ter essa disposição de, primeiro, olhar, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Isso aí. Que às vezes a gente não divide isso. Não, eu divido isso com os meus, com aqueles que eu amo, que estão lá em casa, aqueles. Agora, eu não olho para frente, entendeu? Então, enquanto a gente não fizer isso, o planeta sofre. O planeta sofre. E vamos ficar nessas idas e vindas, né? Passando, às vezes, por problemas que vão nos levar a entender isso, que não é um castigo, são problemas que nós criamos, porque se eu estou cega, eu tenho que ter algum saculejo na minha encarnação que me faça abrir os olhos. Se eu não escuto nada, eu tenho que ser também acionada a escutar, né? Então, o processo educativo é pelo amor, então vai ser bem devagarzinho. Sabe aquela pessoa que ama, que tem, quando devia dar umas palmadas, bota no colo? Assim é Deus. Então, na hora que a gente está lá esperneando, vem cá um pouquinho, fica aqui, vai de novo agora, vá, tenta agora andar, vá. Aí cai, vem cá, né? Então, mas só quem pode fazer, eu acho assim, fantástico, uma pessoa criar alguém e dizer assim, olha, você vai ter que fazer por você vai ter que fazer suas escolhas. Olha a gente olha a história lá atrás, o filho era médico porque o pai era. Ele queria ser bombeiro, mas ele não podia, porque a família era de médico. O avô foi, o tio foi, o vizinho. Até família de advogados. Advogado, né? Tinha aquela... Imagine, é um estigma. Você nasce para ser músico. A sua inspiração é a música. Não pode. Que coisa de música. Quantas pessoas, né, falam assim, as pessoas mais velhas no teatro e na televisão no Brasil falavam, né, que foram postas para fora de casa, que eram tidas como pessoas, mulheres da vida, homens que não queriam trabalhar, porque queriam viver da arte. E hoje tem gente no Brasil milionário e no mundo, né? Milionário por causa da arte. Então, onde estava a ignorância? Estava naquele que achava, não, eu sou médico, meu filho vai ser médico, porque ele vai ser um homem
rico, homem. Que vai salvar vidas. Não pensava nisso. Acho que pensava no... Mas se fosse bombeiro, salvaria até mais. Não, quem pensa em pôr alguma coisa que você faz, você quer porque o outro vai ser mais do que aquilo. E aí, naquele tempo, né, não, ele vai herdar a minha herança, mais a dele, aí o filho dele, aí o nome da família, tudo era material, tudo coisa que vai ficar, tudo coisa provisória, né, que é o nome, sobrenome, a posição que você ocupa no mundo, tudo isso é provisório, você não sabe da outra vez aonde você vai parar. Né? Tanto que a gente estava no Brasil e viemos para cá. Era previsto? Era. Mas a gente podia estar lá e dizer assim, não vou não. Eu lá aceitei ter essa dupla reencarnação, mas eu acho que eu fiquei aqui na minha, sabe? Porque... Será que é 2 por 1? Não, são coisas que a gente pode fazer, que vai dar um update a depender de como você encare, né? Porque é diferente você sair de uma posição no seu país, na sua língua, em tudo que você conhece, para entrar numa vida clandestina, muitas vezes. Poucos são aqueles que vêm direitinho, porque foram transferidos, né? A maioria vem porque quer alguma coisa melhor. Né? Mas para querer alguma coisa melhor, a gente tem que se arriscar. A gente tem que dizer assim, bom, aquilo que eu era, eu não sou mais. Aqui é um outro personagem. Eu levo comigo, eu acho isso ótimo. Eu levo comigo a vontade, eu levo comigo o esforço que eu quero fazer para vencer e a paciência para aguardar os momentos que serão mesmo promissores, porque talvez a maioria deles sejam mais dificultosos, né? E ninguém quer voltar. Será? Eu mesmo quis, voltei. Não. Mas olha, nós estamos chegando aqui nessa parte final, né? Eu acho tão interessante porque está sendo tão prazeroso, né, Marisa? Pela Marisa, ela ficaria aqui mais umas 2 ou 3 horas. Deus me livre, mas eu ia adiantar, o povo todo embora. A gente ia ficar sozinho. Mas a gente mencionou essa coisa aqui dos samaritanos. Eu acho interessante como Jesus passava essa mensagem para as pessoas da sua época, porque os samaritanos, eles eram tão assim, eu não diria detestados, mas eram tão assim, colocados de lado, porque houveram várias passagens com os samaritanos, né? A mulher samaritana, que Jesus, né, chega até ela, e ela ignora o Cristo, né? E por que você está conversando comigo? E Jesus fala, olha, eu sou aquele que as pessoas têm falado, eu sou o prometido. E ela sai, vai até a família, aquela coisa. Tem aquela outra passagem também, daquele grupo de pessoas que tinham o mal da lepra, né, e sabiam que Jesus e os apóstolos iriam passar por aquela estrada e ficam à espera do Cristo. Quando Jesus aparece com os apóstolos, eles pedem que fossem curados. E Jesus faz uma oração e quando eles se olham, estavam curados. E cada um foi para o seu caminho. Apenas um voltou para agradecer o Cristo. E foi um homem idoso, um samaritano. E Jesus pergunta, e onde estão os outros? Mas o que ele falou não era que agradecesse ao Cristo. Era pela benevolência do Criador, que deu a ele a cura. Todos eles. Se eu não me engano, eram 8 ou 10? Acho que eram 10. A passagem dos 10 leprosos. Então, assim, você vê que o Cristo falava sem impor nada. Olha, os samaritanos que são tão detestados, olha só essas passagens aqui, né? E ele fala sobre essa parábola, a parábola do bom samaritano, ou seja, era um convite para esse grande futuro que nós falamos aqui. É um convite da união, da fraternidade, do entendimento, da aceitação, cada um a seu tempo, né? Aquele que eu critico hoje, né, de ser injusto, um ladrão, será que eu não fui esse lá atrás? Será que eu não tenho praticado, mesmo sem perceber, nessa vida atual, grandes falhas também? A grande diferença entre nós, muitas das vezes, e aqueles que se encontram em penitenciárias, é que eles foram pegos, e nós não. Né? Mas todos nós erramos ao longo das nossas vidas. Né?
Acho uma coisa muito interessante. Você quer fazer Então suas vamos, considerações finais? Não, já fiz.